Números inteiros. Olá! Depois de utilizar o conjunto dos números naturais em diversas situações do dia a dia, a humanidade percebeu que esses números não eram suficientes para alguns contextos. Conte que na antiguidade os comerciantes inventaram os sinais mais e menos para auxiliá-los em seus controles de mercadorias. Surgiam os números inteiros positivos e negativos. É o que vamos estudar hoje. Quando falamos em números negativos, algumas dúvidas podem surgir. Veja, qual número é maior? Menos 7 ou menos 6? E o zero? É positivo ou é negativo? Como calcular a variação da temperatura de uma região que durante o dia atinge a graus negativos? Como calculamos o dobro ou o triplo de um número negativo, como por exemplo o de uma dívida bancária? É por meio dos estudos dos sinais mais e menos que você verá agora e também como efetuar operações com números inteiros positivos e negativos que vamos responder a todas essas questões. Vamos lá? Os números inteiros na reta numérica. Na antiguidade, quando ainda não existia o dinheiro, era comum a prática do escambo. Nela, as pessoas trocavam mercadorias cujos valores variavam de acordo com a necessidade ou desejo. É o que acontece, por exemplo, quando uma criança troca com o colega um brinquedo caro por outro de menor valor, apenas por desejá-lo muito. Como sabemos, no comércio em geral, existem os saldos positivos e os negativos. Na prática do escambo, como seria possível representar um débito ou uma perda? Essa pequena reflexão nos mostra que a partir das necessidades humanas é que os números foram sendo construídos. Aproveitando esse pensamento dos comerciantes, os matemáticos criaram os sinais de mais e de menos. E os lemos assim. Quando queremos indicar 3 a menos, falamos menos 3 ou 3 negativos. Quando queremos indicar 5 a mais 5, mais 5 ou 5 positivos. Nessa escrita, o sinal de mais é dispensável. Dessa forma, observamos que o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, faz parte do conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Ou que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Utilizamos essa criação matemática no dia a dia em muitas situações que nos cercam. Você quer ver? Nos elevadores, temos um ponto de referência que é o térreo. Alguns andares estão acima desse ponto, enquanto outros estão abaixo. Nessas construções, os andares acima do térreo estão acima do nível da rua, e os andares abaixo do térreo estão abaixo do nível da rua. Imagine que os andares acima representam os números positivos, o térreo, o número 0, e os andares abaixo, os números negativos. No ambiente também observamos outros exemplos. Observe a que profundidade chegam escavações de uma empresa petrolífera ou expedições de mergulhadores no mar. Ao mesmo tempo, temos montanhas altíssimas, como, por exemplo, o Pico da Neblina. Outra situação é a conta bancária, que indica se o saldo é positivo, ou seja, se você tem dinheiro, ou negativo, se você está devendo dinheiro. Podemos também utilizar números positivos e negativos para indicar a diferença de horário entre os países, tomando como base a rotação da Terra. Sabemos que a Terra leva 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. Assim, quando dividimos o planisfério em 24 partes, cada parte corresponde a 1 hora. Tomamos o meridiano de Greenwich como marco inicial de contagem, ou seja, 0. Se observarmos o fuso horário do Brasil com relação a Londres, onde passa esse meridiano é de menos 3 horas. Assim, podemos calcular a qualquer momento o horário do nosso país com relação ao ponto 0. Se no Brasil são 17 horas e em nosso país o horário é de menos 3 horas em relação a Londres, concluímos que lá são 20 horas.
Cada uma das situações observadas pode ser representada sobre uma reta, que na matemática chamamos de reta numérica. Vamos ver? Para fazer essa representação, primeiramente, precisamos desenhar uma reta e marcar sobre ela um ponto que chamaremos de origem e que corresponde ao número 0. Agora marcamos a partir do 0 para a esquerda e para a direita segmentos que tenham a mesma distância uns dos outros. Para isso, você pode usar, por exemplo, a sua régua e marcar os segmentos de 1 em 1 centímetro. Agora, cada ponto que está à direita do 0 representa um número inteiro positivo e à esquerda os números inteiros negativos. Agora que aprendemos a construir uma reta numérica, devemos lembrar sempre que suas características principais são ter uma origem, o 0, e que as distâncias entre qualquer um dos números inteiros deve ser sempre a mesma. Vamos descobrir alguns conceitos bem importantes. Sabemos que a reta numérica tem uma origem. Podemos determinar qual é a distância da origem a qualquer outro ponto da reta numérica? Vamos observar novamente a nossa reta numérica. A partir da origem, qual a distância que percorremos para chegar ao número inteiro positivo 4? 1, 2, 3, 4 unidades. Essa distância que começa na origem e vai até o ponto escolhido, ao nosso caso, o 4, é chamada de valor absoluto ou módulo do número escolhido. Sempre que vamos escrever algo na linguagem matemática, nos utilizamos de símbolos que possuem um significado particular. Para escrever o módulo de 4, que é, na verdade, a distância da origem ao número inteiro positivo 4, como acabamos de ver, escrevemos o 4 entre dois segmentos verticais. Agora, vamos utilizar o mesmo conceito para outro número, o número inteiro menos 4. Qual é o módulo ou o valor absoluto do número menos 4? Sabemos que o módulo de um número é a distância a partir da origem até o número em questão. A partir da origem, a distância para chegar ao menos 4 é 1, 2, 3, 4 unidades. Para escrever o módulo de menos 4, escrevemos o 4 negativo entre dois segmentos verticais. Essa situação poderá se repetir para qualquer um dos números inteiros, tanto positivos como negativos. Veja, módulo de mais 7 é igual a 7. Módulo de menos 10 é igual a 10. E módulo de 0 é igual a 0. Entre as situações que acabamos de ver, em duas delas acontece algo que não aconteceu em outros exemplos sobre módulo. Em duas situações, o valor do módulo foi o mesmo. Você lembra? Foram os módulos de quais números mesmo? O mais 4 e o menos 4 tiveram módulos iguais de valor 4. Quando isso acontece, dizemos que os números, no nosso caso, o menos 4 e o mais 4, são números opostos ou simétricos, porque possuem o mesmo módulo. Na reta numérica, cada um dos números possui outro que tem a mesma distância da origem 0. O 3 tem como seu simétrico o menos 3, pois ambos estão à mesma distância do 0. O simétrico do menos 5 é o 5. Assim, com exceção do 0, cada um dos números terá o seu simétrico. Podemos observar que o número simétrico ou oposto de um determinado número será o próprio algarismo, mas com o sinal trocado. Se tivermos um menos 10, o seu oposto será o mais 10. Se quisermos saber o oposto de mais 8, sabemos que será o menos 8. Tudo aquilo que você está escutando eu falar nesse momento está sendo dito de uma forma que chamamos de linguagem verbal. Mas nós também necessitamos transformar em linguagem matemática, que é a escrita por meio de símbolos e algarismos. Então, como escreveríamos o oposto de mais 8, que é menos 8? Você poderia responder que o oposto de 8 positivo é 8 negativo. Você está certo. Mas vamos utilizar uma linguagem matemática para simplificar ainda mais a escrita. Sempre vamos utilizar o sinal de menos à esquerda do número para indicar que queremos o oposto deste número. Veja como ficaria.
O oposto de mais 8 é menos 8. Logo, menos mais 8 é igual a menos 8. O oposto de menos 15 é mais 15. Assim, menos 15 igual a mais 15. Em várias das atividades, brincadeiras, conversas e aparelhos até que usamos em nosso dia a dia, utilizamos conceitos da matemática praticamente sem percebê-los. Vamos utilizar um aparelho bem conhecido, embora talvez nem todos ainda o tenham visto ou manuseado: o termômetro. Não aquele que a mãe usa para observar a temperatura do corpo quando estamos com febre, mas o termômetro utilizado para medir a temperatura ambiente. Esse termômetro utiliza conceitos que nós acabamos de ver, os conceitos da reta numérica. Agora você deve estar se perguntando, mas só tem uma reta numérica e você falou em termômetro, mas a matemática é fantástica. Olha essa transformação. É isso mesmo que você está imaginando. Uma reta numérica é um termômetro. Isso pode ser dito, pois as mesmas particularidades e conceitos que tínhamos na reta numérica também se aplicam aos termômetros. Ambos possuem uma origem, o 0 grau, os valores positivos acima de 0 e os valores negativos abaixo de 0. E todos a uma mesma distância uns dos outros. Agora vamos comparar algumas temperaturas. Em um determinado dia, os termômetros registram em São Paulo 15 graus Celsius, em Curitiba 15 graus Celsius, e em Porto Alegre 10 graus Celsius. Vamos ver se há igualdade ou desigualdade entre as temperaturas das cidades? Vamos compará-las 2 a 2. Primeiro, os termômetros de São Paulo e Curitiba. Observamos que as temperaturas são iguais, atingem o mesmo ponto no termômetro. Logo, há uma igualdade, 15 é igual a 15. Os termômetros registram em Curitiba e em Porto Alegre. Observamos que as temperaturas não atingem o mesmo ponto como anteriormente. A temperatura de Curitiba atinge o ponto mais alto no termômetro. Logo, 15 é maior do que 10. Podemos perceber que a temperatura que atinge o valor mais alto é maior do que a outra. Utilizando esse mesmo princípio, vamos observar outras temperaturas e compará-las. Vamos a um exemplo. O termômetro que atinge o ponto mais alto é menos 2 graus. Logo, menos 2 é maior que menos 4. Mais um exemplo. O ponto mais alto é 2 graus. Logo, 2 é maior que menos 3. Em cada uma das comparações, nós percebemos que sempre o ponto mais alto no termômetro representa o número de maior valor. E isso para todas as situações. Vamos ver como isso aconteceria na reta numérica para cada uma das comparações com as temperaturas? E entre menos 2 e menos 4, qual o número é o maior? O menos 2. E agora, entre 2 e menos 3, quem é o maior? O 2. Bom, nós acabamos de perceber que sempre que compararmos dois ou mais números, o maior deles será aquele que estiver mais à direita do outro. Assim fica fácil comparar os números imaginando cada um deles sobre a reta numérica. Operações com números inteiros. Em algumas situações, conseguimos fazer comparações com números naturais, dizendo quem é o maior ou quem é o menor. Mas fazer isso com os números inteiros, em especial com os negativos, ou com os positivos, negativos com negativos, pode não ser tão simples. Para isso, nós vamos aprender a deslocar os números na reta numérica. Vamos praticar um pouco então. Partindo de 2 positivo e deslocando 3, observamos que chegamos ao ponto 5 positivo. Mais um exemplo. Partindo de 3 negativo e deslocando 5, chegamos ao ponto 2 positivo. Veja outro exemplo. Partindo do ponto 1 negativo e deslocando 3, chegamos ao ponto 4 negativo. Cada um dos deslocamentos feitos representa a operação matemática de adição utilizando números inteiros, ou seja, tanto os números positivos quanto os números negativos.
A utilização da reta numérica facilita muito esse primeiro contato com as regras de adição. Você quer ver como ajuda mesmo? Imagine que fosse pedido para você fazer a seguinte soma: menos 6 adicionado a mais 7. Com o auxílio da reta numérica, essa operação pode ser realizada com mais facilidade. Antes de chegarmos ao resultado, é importante lembrar que o número positivo desloca a quantidade de unidades para a direita e o número negativo desloca a quantidade de unidades para a esquerda. E para observarmos bem os deslocamentos agora, vamos iniciar da origem, o ponto 0, adicionando 3 e depois mais 4. Partindo do ponto 0, deslocamos 3 unidades para a direita e depois 4 unidades para a direita. Novamente chegamos ao ponto mais 7, ou seja, a soma de 3 e 4 é 7. Veja mais uma operação. Menos 1 adicionado a menos 5. Qual é o resultado dessa operação? Partindo do 0, deslocamos uma unidade para a esquerda e depois 5 unidades para a esquerda novamente. E então chegamos ao número menos 6. Assim, menos 1 adicionado a menos 5 é igual a menos 6. Será que todas as operações terão de ser feitas sempre com a reta numérica? Imagine mais 100 adicionado a mais 35. Será que deveríamos construir uma reta numérica com 100 pontos e depois mais 35 pontos para a direita para concluir, finalmente, que o resultado é igual a 135? Não. Basta nós observarmos o que aconteceu nas operações anteriores, pois elas vão se repetir em qualquer adição. Veja as 3 operações anteriores e vamos buscar algumas semelhanças entre elas. Observe que quando vamos adicionar, somamos os valores independentemente do sinal, ou seja, os seus valores absolutos. 3 mais 4 é igual a 7 e 1 mais 5 é igual a 6. E agora vamos pensar no sinal da resposta. Perceba que os sinais de cada um dos números dentro dos parênteses são iguais. Mais 3 e mais 4. E menos 1 e menos 5. É essa repetição que me diz qual o sinal da resposta. Mais 3 e mais 4, o sinal da resposta será positivo. Menos 1 e menos 5, o sinal da resposta será negativo. Então agora podemos dizer que em qualquer adição que tenha números com o mesmo sinal, adicionamos os seus valores absolutos e conservamos o sinal. Mas e se os números tiverem sinais diferentes? Qual será o sinal da resposta? Vamos primeiramente deslocar os números na reta numérica para adicioná-los e depois observamos o que acontece de semelhante nas operações. Vou utilizar 2 operações que ficaram sem resposta no início da nossa conversa. Menos 6 adicionado a mais 7. Primeiro, partimos do marco 0 e deslocamos 6 unidades para a esquerda, chegando ao ponto menos 6. Em seguida, pelo fato de adicionarmos um número positivo, mais 7, a partir do menos 6, deslocaremos 7 unidades para a direita, chegando ao ponto mais 1. Assim, podemos dizer que menos 6 mais 7 é igual a mais 1. Observe que, da mesma maneira que nas primeiras operações, conseguimos chegar a um resultado final, independente de os sinais serem iguais ou diferentes. Já aprendemos que quando os sinais são iguais, conservamos o sinal que se repete. Mas e agora, como saberemos qual é o sinal da resposta? Temos uma operação de adição com números de sinais diferentes. E um desses sinais terá de ir para a resposta. Mas qual? O negativo ou o positivo? Na primeira adição, nós tínhamos menos 6 e mais 7. Agora temos de lembrar um pouco sobre o valor de módulo ou valor absoluto. O valor absoluto de menos 6 é 6. E o valor absoluto de mais 7 é 7. Subtraindo esses valores temos 7 menos 6 é igual a 1. Agora, qual dos dois valores absolutos é maior? O 6 ou o 7? Então,
é o sinal do 7 que irá para a resposta. 1. Essa operação foi feita utilizando uma regra muito importante. Vamos relembrá-la? Em uma adição de números que tenham sinais diferentes, nós vamos subtrair os valores absolutos dos números e o sinal da resposta será o sinal do número de maior valor absoluto. Essa é uma regra que com a prática vai se tornar simples e fácil para todos vocês. Mas será que conseguimos ver as operações possíveis com os números inteiros? Ainda não. Veja o exemplo. 4 subtraído de 1. Perceberemos que a operação mudou para a subtração de 2 números inteiros. Para resolver essa operação de subtração, vamos precisar da definição de números opostos. Vamos lembrar? Números opostos são aqueles que têm a mesma distância da origem zero para a esquerda e para a direita. E para representar um número oposto na linguagem matemática, precisamos colocar o sinal de menos antes do número. Vamos ver. O oposto de mais 5 é menos 5. O oposto de menos 2 é mais 2. E o oposto de mais 10 é menos 10. Vamos voltar para a operação anterior. O sinal de menos antes dos parênteses diz que eu devo obter o oposto de 1. É o que vamos fazer. Permaneceremos com o 4 e agora adicionamos ao oposto de 1, que é menos 1. Bem, essa operação já sabemos efetuar. O valor absoluto de 4 é 4. O absoluto de menos 1 é mais 1, 1. Subtraímos os dois valores. 4 menos 1 é igual a 3. O maior valor entre 4 e 1 é o 4. Logo, o sinal do 4 irá para a resposta. No caso da multiplicação, observe alguns exemplos. Mais 2 multiplicado por mais 5 é igual. 2 vezes mais 5, que é igual a mais 5, mais 5, que é igual a mais 10, que é igual a 10. Portanto, mais 2 vezes mais 5 é igual a 10. Assim, multiplicando dois números positivos, o resultado foi um número positivo. Vamos ver mais um exemplo. Mais 2 multiplicado por menos 5 é igual a 2 que multiplica menos 5, que é igual a menos 5. Menos 5 mais menos 5, que é igual a menos 10. Portanto, multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado será um número negativo. E se os dois números tivessem sinais diferentes? Por exemplo, menos 2 multiplicado por mais 5. Essa operação pode ser representada da seguinte maneira. Menos mais 2 que multiplica mais 5. Já vimos que 2 vezes 5 é 10. Logo, menos 2 vezes 5 é igual a menos 10. Assim, multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado será um número negativo. E no nosso último exemplo, menos 2 vezes menos 5, quanto daria? Novamente, essa operação pode ser representada da seguinte maneira. Menos mais 2 vezes menos 5. Já calculamos também que 2 vezes menos 5 é menos 10. Logo, menos mais 2 vezes menos 5 é igual a menos 10. Que é igual a mais 10, ou simplesmente 10. Podemos então concluir que, na multiplicação de números inteiros com o mesmo sinal, o resultado será sempre um número positivo. E na multiplicação de números que tenham sinais diferentes, o resultado será sempre um número negativo. Utilizando essas regras, observe mais um exemplo. Mais 3 vezes mais 5 é igual a... Números com sinais iguais, a resposta será sempre um número positivo. Como 3 vezes 5 é 15, o resultado é 15 positivo. Entre as operações fundamentais da matemática, ainda nos resta trabalhar uma operação, mas já sabemos que essa operação é inversa da multiplicação. Veja as operações. 15 dividido por 5 é igual a 3, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Vamos agir da mesma maneira com os números inteiros. Mais 10 dividido por menos 5 é igual a menos 2, pois menos 2 multiplicado por menos 5 é igual a 10. Menos 18 dividido por menos 3
é igual a mais 6, pois mais 6 multiplicado por menos 3 é igual a menos 18. Fazendo a operação inversa da divisão, conseguimos perceber que a mesma regra que se aplica na multiplicação de números inteiros se aplica também na divisão dos números inteiros. Logo, na divisão entre dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado da divisão será um número positivo. E na divisão entre dois números inteiros com sinais diferentes, o resultado será um número negativo. Essas são as fantásticas descobertas da matemática do nosso dia a dia. Cuidar do dinheiro que se possui e saber fazer seu uso com inteligência, de acordo com as necessidades, é uma atitude coerente para qualquer pessoa. Algumas famílias brasileiras controlam as receitas e as despesas por meio de uma planilha que organiza a movimentação financeira. Suponha que num determinado mês, a planilha mensal tenha se apresentado da seguinte maneira. Observe então na tabela que na primeira coluna nós temos o dia do mês. Na segunda coluna, você tem a discriminação. E na terceira tem o valor em reais. Então nessa primeira linha que a gente pode observar números, não está escrito o dia do mês, tem o saldo anterior, bancário, 345 positivo, mais 345 reais. No dia 5, tem o salário do pai, que é de mais 1.300 reais. Novamente no dia 5, o salário da mãe, mais 1.100 reais. No dia 6, escolas e cursos. Aqui tem um custo, tem um gasto de menos 715 reais. No dia 8, água, menos 23 reais. No dia 10, luz, menos 31 reais. No dia 11, telefone fixo, menos 49 reais. No dia 15, telefone celular, menos 60 reais. No dia 16, IPTU, menos 72 reais. No dia 18, supermercado, com menos 435 reais. No dia 20, medicamentos, menos 87 reais. No dia 21, carro, menos 310 reais. No dia 23, cinema e teatro, menos 70 reais. No dia 25, livros e revistas, menos 52 reais. No dia 28, vestuário, menos 160 reais. E no dia 30, presentes, menos 48 reais. Como podemos calcular o saldo ao final do mês? Podemos dividir essa planilha em duas outras, uma contendo as receitas e outra contendo as despesas. Observe. Você pode observar duas tabelas diferentes em que uma contém as receitas e outra as despesas. Da mesma forma que anteriormente a gente organizou, tem o dia do mês, tem as receitas e o valor em reais. Então na primeira linha tem o saldo anterior, que era o mesmo, de R$ 345 reais positivo. No dia 5 tem o salário do pai, mais R$ 1.300 reais. No dia 5 também tem o salário da mãe, de mais R$ 1.100 reais. Adicionando os valores em reais do saldo anterior, do salário do pai e do salário da mãe, totalizando mais R$ 2.745 reais. Isso refere-se ao total das receitas. Na segunda tabela, nós temos as despesas, são os pagamentos, os custos. No dia 6, nós observamos as despesas, escolas e cursos, menos R$ 715 reais, o valor. No dia 8, a água, de menos R$ 23 reais, o custo. No dia 10, a luz, menos R$ 31 reais. No dia 11, o telefone fixo, menos R$ 49 reais. No dia 15, o telefone celular, menos R$ 60 reais. No dia 16, IPTU, menos R$ 72 reais. No dia 18, supermercado, menos R$ 435 reais. No dia 20, medicamentos, menos R$ 87 reais. No dia 21, carro, menos R$ 310 reais. No dia 23, cinema e teatro, menos R$ 70 reais. No dia 25, livros e revistas. O custo, menos R$ 52 reais. Dia 28, vestuário, menos R$ 160 reais. No dia 30, presentes, menos R$ 48 reais. Todos esses valores aparecem negativos, já que são despesas. Se nós adicionássemos todos os valores negativos, o resultado seria um resultado negativo. Adicionando os módulos, os valores absolutos desses números e mantendo o sinal negativo, nós temos o total de menos R$ 2.112.
Você observou que na tabela de receitas são considerados o saldo anterior e os salários do pai e da mãe. O valor da receita total é igual à soma desses valores. O resultado é igual a R$ 2.745. Já na tabela de despesas, todos os demais itens devem ser adicionados. Como os valores são negativos, o resultado será também negativo, igual a menos R$ 2.112. O saldo ao final do mês é igual à soma do total das receitas com o total das despesas. Assim, o resultado é igual a mais R$ 633. O resultado positivo indica que as receitas são maiores que as despesas. Se a família continuar economizando dessa maneira, certamente poderá realizar viagens e estar preparada para gastos imprevistos.